a claque virtual bolsonarista me ataca loucamente, principalmente depois, mas obviamente eles já tinham começado muito antes, que eu publiquei uma reportagem sobre a claque distribuída em gabinetes bolsonaristas. Tinha gente ali em Assembleia Legislativa Estadual, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, no Palácio do Planalto e em outros lugares, que estava fazendo militância virtual, obviamente, em vez de se concentrar, pelo menos, no trabalho legislativo. Apontei naquela reportagem muito mais os bastidores dessa que foi chamada pela imprensa de ala ideológica do governo. O que eles pensavam, o que eles articulavam e como eles tinham receios de alas que eles consideravam tecnocrata, como a do Sérgio Moro, que depois vieram a fritar. Aí aquilo estava antecipado lá na reportagem. E também do próprio Paulo Guedes. Paulo Guedes, que supostamente era da ala liberal do governo Bolsonaro, mas é o que eu ironizo aqui todo dia, que é o liberalismo mais flexível que já existiu, porque ele aceita, inclusive, o seu contrário, né? Então, a gente está num governo que criou até uma estatal, né, e que torra toda hora dinheiro aí com orçamento no toma lá da cá, com o Centrão, orçamento paralelo, secreto. Agora, os parlamentares, inclusive, estão indo ao Supremo Tribunal Federal para pedir a devida transparência, para pedir a devida apuração a respeito desses repasses por meio de ministérios para parlamentares aliados, que nada mais é, no jargão político, do que compra de apoio parlamentar por mecanismos obscuros. Cadê a transparência prometida? Mais uma traição do Jair Bolsonaro em relação ao seu discurso de campanha. Aliás, hoje Ciro Gomes, que está aí se colocando já como candidato à presidência da República, gravou um vídeo, evidentemente, aparentemente, né, roteirizado pelo João Santana, que era o marqueteiro petista e que foi contratado pelo PDT do Ciro, dizendo que a palavra que mais define o Bolsonaro é traidor. Eu já falo sobre isso há muito tempo. É claro que há muitas palavras para definir certos comportamentos, variados comportamentos, mas essa é uma delas, principalmente em relação ao eleitorado, que se chama, e eu nem gosto dessas simplificações, de antipetista, porque, na verdade, é a parcela do eleitorado que repudia a sujeira petista, que repudia a corrupção, que repudia a tentativa de blindagem daqueles que eram investigados, que repudia o toma lá da cá, que repudia uma série de expedientes que hoje se repetem no governo Bolsonaro. Daí o surgimento da expressão bolsopetismo. Não é que eles são iguais em tudo, mas eles são iguais em diversos expedientes sujos e imorais, quando não propriamente ilícitos. E aí está lá chamando de traidor. Pois é, Bolsonaro traiu aí boa parte do eleitorado. É claro que ele tem uma parcela mais fiel, fanatizada, que vive nesse universo paralelo da propaganda virtual bolsonarista. E essa propaganda virtual bolsonarista, pelos indícios que a PF está apontando, ela tem a sua remuneração, muitas vezes, de origem pública. Aquilo que é nítido para quem quiser ver, né? Eu dei nome, sobrenome e os cargos respectivos com a devida remuneração daquele pessoal que estava fazendo militância virtual. Isso era um dos aspectos de uma reportagem muito longa que eu publiquei, mas que tinha também essa frente sobre blogueiros de crachá, como foi a expressão que acabou cunhada, que incomodou muito essa gente. Tanto que acabaram me processando e andam perdendo. Qualquer hora vou dar mais detalhes a respeito disso. Mas vamos então à questão de fato. A PGR, Procuradoria-Geral da República de Augusto Aras, tenta blindar descaradamente a claque bolsonarista contra essas investigações sobre a origem do dinheiro, pedidas por um núcleo independente da PF, um núcleo que ainda não foi cooptado, que relatou esses indícios dos financiamentos. Agora, o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, tão odiado pelo bolsonarismo e pelos seus marqueteiros, que muitas vezes estão com microfone por aí, que são aliados de todo esse pessoal, youtubers e blogueiros, etc. O Moraes vai deixar a PGR impedir a PF de investigar essa claque?
depois de todos esses indícios, por pressão política, a PF, o núcleo da PF que atua nisso, é o núcleo que foi preservado em razão de ministros do Supremo Tribunal Federal fazerem pressão em cima dessa apuração. O inquérito dos atos antidemocráticos, no auge da pressão para tentar impedir o avanço da sujeira da propaganda bolsonarista, ele surgiu de uma iniciativa da própria Procuradoria-Geral da República. Agora, como é o ponto aqui, e quem acompanha esse programa sabe, a PGR, muitas vezes, no auge da pressão, ela abre um procedimento preliminar, às vezes abre um inquérito, como foi o caso, porque foi mais ostensivo. Por que foi mais ostensivo? Porque os atos atacavam o Supremo Tribunal Federal. Os atos pediam, com faixas, com bandeiras, cartazes, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Congresso. E aí, obviamente, o Supremo reagiu. E a PF, nesse ponto, a PGR, perdão, nesse ponto, pediu a abertura do inquérito, que foi prontamente aceita pelo Supremo Tribunal Federal. Esse inquérito é diferente daquele inquérito das chamadas fake news, que foi aberto de uma maneira, como é que eu vou dizer, com um eufemismo, exótica pelo Dias Toffoli, atual aliado da família Bolsonaro. Aquele inquérito que depois veio atingir a militância bolsonarista por meio de decisões do seu relator Alexandre de Moraes. Aí eles se voltam só contra o Alexandre de Moraes, pedem impeachment do Alexandre de Moraes, tudo para se proteger, e não se voltam contra o Dias Toffoli, que abriu o inquérito. Muito bem, mas esse é outro, é o dos atos antidemocráticos. E aí eu continuo. O que está sendo apontado ali são verbas federais por mecanismos obscuros, repasses de servidores públicos, rachadinha de gabinete. Tudo isso, aparentemente, a PF está pedindo o avanço da investigação, financiando esse pessoal que participa desses atos. E aí, vale detalhar aqui o caso do repasse de servidor público. Tá lá, a PF também apreendeu uma planilha indicando valores repassados por servidores públicos ao canal do blogueiro bolsonarista. A lista inclui uma transferência de R$70 mil feita por uma servidora do BNDES a um sócio do blogueiro. Entre abril e maio de 2020, período do auge dos atos antidemocráticos, houve quase 650 transações para o blogueiro bolsonarista sem identificação de CPF. A PGR não vê motivo para investigar isso? A PGR do apadrinhado pelo Jair Bolsonaro? Que coisa curiosa, não? Diz o relatório, a quantidade de doações, o valor repassado por servidores públicos, a forma do repasse, indica a necessidade de compreender os fatos e circunstâncias. Trecho do relatório da PF. Antes ali, o resumo da informação, eu estava lendo aqui na reportagem do G1 que publicou isso em primeira mão. Então você tem essa possibilidade de repasse de servidor público. O sujeito tem um cargo lá, indicado, a investigação pode apontar por quem, e parte do salário dele, eventualmente, pode estar sendo gasta com o financiamento de defensores, passadores de pano do governo Bolsonaro. Veja que coisa. São vários tipos diferentes, aparentemente, porque a PF está pedindo para investigar isso, de rachadinha, de dinheiro de servidor, servindo para outros fins. Então, você tem ainda a rachadinha do jeito mais tradicional, né? Que é em gabinete parlamentar, havendo ali o escoamento de dinheiro, de assessores, etc. Tudo isso devidamente investigado também. A PF afirma que a deputada Aline, que tem aquele sobrenome difícil de falar, Sleutsch, não sei como é que se pronuncia, recebeu diversos depósitos de funcionários do gabinete em suas contas bancárias. Os investigadores pedem maior apuração sobre esses repasses. E aí, enfim, tem a continuidade ali dos detalhes. Vamos trazer tudo à tona se a investigação for adiante. Mas o bolsonarismo, por meio da PGR, está querendo travar essa investigação. Agora, o Moraes pode, de acordo até com decisões que ele já tomou, ignorar a PGR. Porque ele fez isso já no passado. Ele ignorou a Raquel Dodge, por exemplo, quando ela promoveu
na linguagem dela, o arquivamento do inquérito das fake news, ele ignorou e continuou aquele inquérito das fake news que foi usado para blindar Dias Toffoli e Gilmar Mendes, porque eles, as esposas deles eram alvos de apuração da Receita. Comentei isso aqui recentemente, dada toda a iniciativa para blindar o Dias Toffoli, delatado pelo Sérgio Cabral. Pois é, vocês vejam como toda a sujeira no Brasil, ela tem um link, né? E aqui a gente eu tento dar o quadro completo. Agora, o jornal Estadão, Estado de São Paulo, teve acesso aos volumes desse inquérito. E a investigação indica ainda que o blogueiro bolsonarista entendia que a Secretaria Especial de Comunicação, chefiada na época pelo publicitário Floriano Amorim, era importante para o alcance dos objetivos do canal dele. E as mensagens obtidas pela PF apontam que Eduardo Bolsonaro, olha o Dudu Bananinha aí, fez a ponte entre o publicitário e o blogueiro. Depois disso, está aqui, na matéria repercutida pelo Correio Brasiliense, os dois chegaram a marcar encontros presenciais e, olha só, trocar mensagens e ligações para discutir propostas do blogueiro para programas de rádio, de entrevista, para a TV Brasil, documentários e programação infantil. E você tem lá no relatório da PF a troca de mensagens que foi apreendida. Então, a claque parte, né, da claque bolsonarista quer ocupar a TV Brasil. TV Brasil, que era chamada de TV Lula, justamente por ser usada para fazer propaganda do lulismo, do petismo. TV Brasil, que é parte da EBC, da Empresa Brasileira de Comunicação, que na prática não é brasileira, na prática ela é politizada e ela serve ao governo de turno. É um dos absurdos da máquina pública brasileira. E Jair Bolsonaro, o traidor, ele prometeu em campanha extinguir a EBC, extinguir a TV Lula, mas ele manteve a EBC fazendo propaganda para ele. A EBC comprou novela da emissora do bispo ligado à Igreja Universal, que está sendo, inclusive, alvo de operação contra a lavagem de dinheiro em Angola, saiu aí a notícia hoje. Uma emissora governista que, portanto, recebe aí da EBC para que a novela seja exibida na EBC. Novela supostamente religiosa. E aí você tem lá os bolsonaristas querendo ocupar esse espaço na EBC, que sempre serviu para isso, para ser um cabidão de emprego da companheirada. Era assim no petismo, é assim agora no bolsonarismo, pelo menos, né? Vários estão mirando isso. Então, para além disso, o relatório mostra que a PF afirmou que a articulação do blogueiro bolsonarista transcende a mera difusão de ideias. Por quê? Olha só que curioso e como tem a ver com tudo aquilo que eu vinha falando aqui no Salve Salve Band News. O documento cita como exemplo anotações apreendidas no escritório do blogueiro que registravam, abro aspas para as anotações apreendidas no escritório de um blogueiro bolsonarista. Objetivo: materializar a ira popular contra os governadores e prefeitos. Fim intermediário: saiam às ruas. Fim último: derrubar os governadores e prefeitos. Fecho aspas. O que eu vinha falando aqui há meses a respeito da estratégia do Jair Bolsonaro durante a pandemia para terceirizar a responsabilidade? Quantas vezes eu falei aqui? Canalizar, até porque eu me expresso melhor do que esses blogueiros, a ira popular, né? Obviamente, turbinar essa ira popular, que às vezes se manifesta como uma insatisfação, inicialmente, de pessoas com determinadas restrições. Elas ocorrem, evidentemente, pela falta de vacina, porque o presidente sabotou, mas isso eles não dizem. Então, eles tentam turbinar aquela insatisfação, transformar numa ira e canalizar a ira contra os governadores e prefeitos que estão adotando medidas restritivas em razão da falta de imunização em massa, porque Jair Bolsonaro não comprou vacinas da Pfizer e a Coronavac do Instituto Butantan, e isso está na pauta do dia hoje também, a gente vai comentar, recusou até o desconto especial da Pfizer. Então está lá escrito porque é uma estratégia de manipulação do debate público, uma estratégia de você usar ali os atos
para que o presidente fique bem na fita, para que os governadores e prefeitos fiquem mal. Então eles querem, de uma maneira intermediária, que as pessoas saiam às ruas contra esses gestores locais e, no final das contas, querem derrubá-los. Pois é, tudo aí devidamente coletado em matéria de prova, confirmando as análises feitas nesse programa, confirmando a reportagem que eu fiz em outubro de 2019, que está sendo sucessivamente confirmada pelo Facebook, que inclusive usou elementos daquela reportagem para fazer a apuração interna na plataforma e descobriu que personagens ali, são muitos personagens ali, né? Então eu estou falando aqui de outros. Eles, vários ali usavam contas fakes, contas inautênticas, que foram, portanto, derrubadas pelo Facebook. Tinha gente ali com cargo em gabinete bolsonarista, recebendo dinheiro público e monitorando contas fakes. Isso o Facebook, contas fakes usadas para militância, tá? Usadas para atacar adversário, usadas para fazer propaganda. Conta anônima, não tem o nome, o sobrenome do sujeito, não. Como, aliás, foi descoberto na própria CPMI das fake news. Um assessor do Eduardo Bolsonaro tinha lá uma conta fake, anônima, usada para atacar os seus adversários políticos. Depois o Eduardo Bolsonaro, daquela maneira cínica, ele negou que a conta era usada para isso, aí veio a repórter que tinha coletado todos os prints daquela conta e falou assim, não, era isso mesmo, tá aqui todos os prints, ó, ataque a todos os rivais políticos do Bananinha. Então, tudo aí sendo devidamente confirmado. Para além disso, no relatório da PF também tem uma citação curiosa, que é assim, CPMI das fake news e o presente inquérito direcionaram a atenção para os critérios empregados pela SECOM, Secretaria de Comunicação do governo Bolsonaro, no repasse de recursos públicos federais a canais ditos bolsonaristas, situação ainda pendente de esclarecimento. Portanto, um dos objetivos da investigação da PF é conferir se há verbas federais indo para os canais bolsonaristas dos passadores de pano do governo Bolsonaro. Sem critério definido, sem transparência. Isso porque o presidente prometeu fazer diferente do petismo. O petismo tinha a sua rede de blogs, eu apontei na ocasião, um deles, inclusive, me processou, perdeu, não vou dizer quem aqui, porque eu não fico falando desses detalhes, a não ser que o noticiário nos obrigue, né? Mas um lá me processou e perdeu, porque as informações eram todas verdadeiras e porque a crítica, a partir delas, é absolutamente legítima. Então você tem aí essa frente de investigação também a respeito dos repasses. Já houve uma série de ruídos em relação ao mecanismo da mídia programática, né, usada pela SECOM. Então tem lá um valor, mas aí diz que é tudo aleatório e tal, só que aí a SECOM não fecha a possibilidade do dinheiro das propagandas do Google caírem no canal bolsonarista, e nem o canal bolsonarista fecha a possibilidade de receber, todos deixam a torneira aberta e tal, e eles acabam caindo e dizem, não, foi tudo aleatório. Foi isso que eles justificaram da outra vez, se confundindo, né? Eu fiz até um vídeo, a matemática da SECOM, a respeito dos valores. Muito bem, tem vários aspectos disso para se comentar. Eu estou tentando trazer à tona o máximo possível. A PF ainda identificou que ao menos 1.045 acessos de contas inautênticas ligadas a aliados do presidente Jair Bolsonaro partiram de órgãos públicos. Essas contas são aquelas contas inautênticas derrubadas pelo Facebook. Tá? Partiram de órgãos públicos como a Presidência da República, a Câmara dos Deputados, o Senado e o Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea do Exército. Então vocês vejam que a propaganda bolsonarista, ela parte dos gabinetes onde os assessores legislativos deveriam estar trabalhando em projetos de lei, seja na esfera federal, a gente está falando de Câmara, Senado, seja na esfera estadual, quando se trata de Assembleia Legislativa, ou até na esfera municipal, né? No entanto, eles estão lá participando de toda essa criação, fabricação do universo paralelo bolsonarista. Então você tem aí
até uma provedora ligada à primeira-dama Michele Bolsonaro. E aí tem lá o nome daquelas páginas bolsonaristas, anônimas, né? As pessoas que seguem, elas não sabem quem está por trás dela, mas é um agente que está recebendo dinheiro público em gabinete. Em vários casos é assim. E isso não é devidamente investigado. E agora eu falo sobre o quadro geral. Quem sabe não é o caso de passar a considerar, porque a tecnologia avança e é preciso haver a aplicação de determinadas regras para novas situações. Aqui, quando se desvia, por exemplo, dose de vacina, se investiga, aconteceu aqui no Rio de Janeiro, inclusive a gente noticiou no programa local. As pessoas são enquadradas por peculato, porque o peculato não é apenas o desvio do dinheiro, é também o desvio do valor, do bem. Então, desviou a dose de vacina, também se enquadra em peculato. Quando você tem um dinheiro público financiando uma pessoa que está fazendo outra atividade, que não é aquela para o que o dinheiro deveria ser como fim, previsto nas regras, talvez seja o caso de enquadrar dessa maneira. Então, é preciso que as autoridades, a partir, evidentemente, do avanço desse inquérito por parte de Moraes, cogitem essa possibilidade. Que tipo de enquadramento se dá a quem está usando dinheiro público em gabinete, recebendo dinheiro público em gabinete, para fazer propaganda política por meio de contas anônimas, inautênticas, várias das quais já derrubadas pelo Facebook, usando, inclusive, elementos da minha reportagem de outubro de 2019. Muito bem, há várias outras questões aí a serem abordadas, mas eu acho que deu para abordar aqui vários aspectos envolvendo esse tema. Eu espero não, né? No Brasil a gente sempre espera o pior, mas eu zelo para que essas investigações avancem, que o Alexandre de Moraes dê um chega para lá na PGR bolsonarista, porque esses indícios fortíssimos coletados pela Polícia Federal não deveriam ser varridos para debaixo do tapete. Está na hora das pessoas pouco instruídas ou das pessoas que se tornaram cegas voluntárias acordarem para como é produzida a propaganda bolsonarista e qual é a natureza das pessoas envolvidas com ela.